O convite chegou em um envelope branco, com letras douradas e cheiro de perfume caro. Recepção de noivado de Rodrigo e Beatriz. Dizia, com aquele tom ensaiado de elegância que sempre me pareceu mais sobre aparência do que afeto. Rodrigo era meu primo, filho da minha tia Lúcia, a mulher que nunca entendeu o motivo de eu ter escolhido a carreira militar. Você sempre foi tão bonita, Ana. Podia ter casado bem em vez de andar de farda. Guardei as palavras dela como quem guarda uma medalha invertida. O tipo de comentário que te fere, mas também te molda. Na noite do jantar, o salão estava iluminado por luzes amarelas, garrafas de vinho abertas e risadas altas. Homens de terno, mulheres em vestidos longos e ninguém, absolutamente ninguém, esperando que eu aparecesse de uniforme branco impecável. A farda de gala da marinha, ajustada com precisão, refletia discretamente a luz dos lustres. Eu sabia que chamaria a atenção, mas não por vaidade. Era meu modo de deixar claro quem eu era e o quanto tinha lutado para chegar até ali. Quando entrei, o silêncio foi curto, mas suficiente para cortar o ar. As conversas retomaram num tom mais baixo, como ondas que recuam antes de bater na pedra. Caminhei até a mesa principal, cumprimentei os tios, os primos, e então vi Beatriz, a noiva, pela primeira vez. Jovem, exuberante, com aquele sorriso treinado de quem nunca precisou se defender de nada. Ela me mediu de cima a baixo, os olhos parando nas insígnias douradas do meu ombro. Nossa, que interessante, disse rindo, enquanto ajeitava o cabelo. Você faz decoração floral para navios, é isso? A mesa riu. Um riso breve, confiante, daqueles que não esperam resposta. Ergui uma sobrancelha. Não, eu os comando. O garfo do pai dela parou no ar. Comanda? Como assim? Assenti uma vez, mantendo o olhar firme. Almirante Ana. O riso morreu. Aquele silêncio foi mais alto do que qualquer grito. Beatriz piscou, sem saber o que fazer com a própria expressão, e Rodrigo tentou disfarçar o constrangimento, murmurando algo sobre humor fora de contexto. Eu apenas me sentei. Não precisava de mais nada. O garçom serviu o vinho, e o som dos talheres voltou a preencher o espaço, mas a energia da mesa havia mudado. Agora era uma mistura de curiosidade e incômodo. Enquanto eu comia calmamente, percebia olhares atravessando a mesa, medindo cada gesto meu. Era como se cada corte da faca no filé fosse uma afronta, cada movimento calculado uma provocação. Eu já estava acostumada com isso. Desde o início da carreira, homens e mulheres me olhavam assim, tentando entender como uma mulher chegava tão alto em uma estrutura que sempre foi pensada para excluí-la. Eu não precisava provar nada para eles, mas também não negava o prazer de vê-los desconcertados. No meio da refeição, tia Lúcia tentou aliviar o clima. Ana sempre foi determinada. Desde pequena, lembra, Rodrigo? Ela não brincava de boneca, brincava de capitã. Ela riu sozinha, orgulhosa e irônica ao mesmo tempo. Beatriz não respondeu. O pai dela, um homem de rosto quadrado e relógio caro, inclinou-se levemente para mim. E como é ser almirante, não é? Uma mulher mandando em navios? Deve ser diferente. É igual a qualquer comando, respondi, sem alterar o tom. A diferença é que quando um homem grita uma ordem, chamam de liderança. Quando uma mulher fala com firmeza, chamam de temperamento. Ele recostou-se na cadeira. O sorriso sumiu. O silêncio se instalou de novo. E dessa vez eu quase o apreciei. Havia aprendido a gostar do desconforto dos outros. Era a prova viva de que eu havia atravessado barreiras que eles ainda nem sabiam nomear. Depois disso, Beatriz não olhou mais para mim. Passou o resto da noite conversando com uma amiga sobre o vestido, o buffet, o fotógrafo. Eu ouvia tudo, quieta, enquanto observava o reflexo do salão no copo de vinho. Havia um certo tipo de desprezo disfarçado de indiferença, e ele era mais corrosivo do que qualquer ofensa direta. Mas por dentro, eu já tinha visto coisas piores, tempestades, acidentes, homens que não voltaram do mar. O que era um comentário tolo comparado ao que eu já sobrevivi? Conversei com poucos naquela noite. Um primo distante perguntou sobre viagens. Um tio mencionou a vida solitária no mar. E uma mulher da família da noiva perguntou se era verdade que mulheres não aguentam o ritmo militar. Eu apenas sorri, lembrando das vezes em que naveguei 3 meses seguidos sem ver terra, enfrentando turnos de 12 horas sob chuva e vento, comandando homens que duvidavam da minha voz,
até o primeiro erro deles. Quando o jantar chegou ao fim, percebi que o olhar da noiva já havia mudado. Não era mais debochado, era desconfortável. Eu representava algo que ela não entendia, mas temia. Talvez fosse o fato de que eu não precisava de ninguém ali para existir. E isso, para certas pessoas, é insuportável. Antes de ir embora, ela veio até mim, sorriso de conveniência colado no rosto. Foi bom te conhecer, Ana. E obrigada por compartilhar suas histórias. Assenti, sem devolver o sorriso. Histórias não. Serviço. Saí do salão com o som dos talheres sendo recolhidos e as luzes diminuindo atrás de mim. O ar lá fora estava frio e úmido, típico da cidade portuária onde cresci. Respirei fundo. O cheiro de sal ainda me fazia bem. Entrei no carro e fiquei alguns minutos em silêncio, observando meu reflexo no retrovisor. O rosto firme, o cabelo preso com precisão, o olhar cansado. E sob tudo isso, algo que eu não deixava ninguém ver. A solidão de quem precisa ser de ferro todos os dias. Liguei o motor e dirigi em direção à base. Sabia que aquela noite não terminava ali. Havia algo naqueles olhares, na forma como o pai de Beatriz mediu cada palavra, que não era apenas desprezo social, era cálculo. E eu aprendera na Marinha que por trás do silêncio educado das elites, quase sempre se escondem os verdadeiros naufrágios. E foi com esse pressentimento que a noite terminou, não como um fim, mas como o primeiro movimento de uma maré que ainda ia virar. Voltei para o alojamento naquela noite com o som do salão ainda preso dentro de mim. O eco das risadas, o tilintar das taças, o breve silêncio que se formou depois que pronunciei meu posto, tudo parecia reverberar nas paredes da minha cabeça. Há silêncios que machucam mais do que insultos, e aquele foi um deles. Era o tipo de silêncio que não nascia da admiração, mas da perplexidade disfarçada, como se minha existência ali, fardada e calma, fosse uma anomalia que ninguém soubesse onde encaixar. Eu não era a mulher que eles esperavam. E para muitos, o que não se entende, se ridiculariza. Deixei o carro na garagem da base, o som dos meus saltos ecoando pelo concreto vazio. O prédio administrativo estava às escuras, mas a luz do cais refletia nas janelas e projetava faixas prateadas pelo corredor. Entrei no meu escritório apenas para acender o abajur da mesa, o mesmo que me acompanhava desde os tempos de tenente. Tirei o cap, afrouxei o colarinho e sentei. Era quase madrugada, e o mar, lá fora, fazia aquele ruído contínuo que só quem viveu embarcada entende, o som de um gigante respirando. Olhei a parede coberta de quadros e lembranças. A primeira missão em alto mar, o curso de estratégia naval, o retrato do meu pelotão feminino de formação, 20 rostos sorrindo, apenas 3 ainda na ativa. As outras haviam desistido, se transferido, ou foram esmagadas por estruturas invisíveis que não aparecem em nenhum organograma. O sistema não te empurra para fora de uma vez. Ele te desgasta até que você mesma se convença de que não pertence mais. Eu só não desisti porque aprendi cedo que a pior tempestade é interna. Lembrei das palavras de Beatriz, decoração floral para navios, e o riso contido da mesa. Era curioso como as ofensas mudavam de tom dependendo do ambiente. No quartel, os homens me testavam de outro modo. Simulações sabotadas, relatórios atrasados, desafios físicos desnecessários. No mundo civil, o machismo vinha embrulhado em guardanapo de linho, acompanhado de vinho francês. Mas a essência era a mesma. O desconforto diante de uma mulher que não pedia licença. Peguei o tablet e abri os relatórios pendentes. Tinha um em especial que me mantinha acordada há dias. A auditoria sobre contratos de manutenção das fragatas. As planilhas mostravam valores absurdos, repasses sem justificativa, assinaturas suspeitas. O nome que aparecia em algumas delas me fez parar. O mesmo sobrenome que eu vi naquela noite no jantar. Ferraz, o pai de Beatriz. A coincidência soava como uma sirene no fundo da mente. Fechei o tablet. Respirei fundo. Havia algo errado. E meu instinto, o mesmo que salvou minha tripulação durante uma pane elétrica em alto mar, dizia que o jantar não tinha sido apenas um encontro social. Era uma sondagem, um teste. Nos dias seguintes, o assunto se espalhou pela família. Tia Lúcia me ligou 2 vezes, com aquele tom forçado de preocupação. Ana, acho que você pegou pesado com o sogro do Rodrigo. Ele é uma pessoa influente, querida.
Você precisa aprender a ser mais leve. Engoli o comentário com o mesmo autocontrole que aprendi no Convés. As pessoas confundem leveza com submissão. Eu escolhi o peso da responsabilidade. E isso, para muitos, é uma ofensa silenciosa. Durante a semana, a rotina na base voltou ao ritmo habitual. Reuniões, relatórios, instruções. Mas algo havia mudado. Entre as paredes cinzentas do gabinete, percebi um certo ruído novo. 2 oficiais que normalmente me cumprimentavam com respeito passaram a cochichar quando eu entrava. Um subcomandante evitava contato visual. Quando pedi os relatórios de revisão de contrato, o encarregado disse que estavam sob análise superior. Superior a mim? Achei estranho. Na quinta-feira, durante uma reunião administrativa, o nome Ferraz apareceu novamente, dessa vez de forma mais direta. Um dos diretores civis, homem que sempre fez questão de me tratar como uma exceção admirável, mencionou em tom casual: "Estamos estudando um convênio com o Grupo Ferraz para a modernização dos cais de abastecimento. Seria bom se o comando pudesse apoiar." A frase me atravessou como uma lâmina disfarçada. Ele não falava de apoio técnico, e eu sabia disso. Queria aval político, uma assinatura, um gesto de conivência. Mantive o rosto neutro, fiz uma anotação e apenas disse: "Todo apoio será dado, desde que dentro da lei." O homem sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. À noite, no alojamento, sentei diante do espelho. Tirei o brinco dourado que usava sempre, herança da minha mãe, e encarei o reflexo. Por baixo da rigidez da farda, havia uma mulher que aprendera a transformar cada ofensa em combustível. Mas mesmo o aço enferruja quando exposto demais à indiferença. Eu me sentia cansada. Não da função, mas das máscaras. De ter que medir o tom de voz, o tamanho do passo, a curvatura do sorriso, só para não ferir o ego de homens que se achavam donos do mar. No fim de semana, a família insistiu para que eu fosse ao almoço na casa da minha tia. "Rodrigo quer que você e Beatriz façam as pazes." Ri sozinha. Paz não é o mesmo que rendição. Fui por respeito à minha tia, não por eles. Quando cheguei, o ambiente era o oposto da recepção. Mais simples, mas igualmente impregnado de vaidades. Beatriz tentou parecer simpática, falando sobre o casamento, o destino da lua de mel e os planos para abrir uma empresa voltada à gestão náutica. As palavras me fizeram levantar o olhar. "Gestão náutica?" perguntei. "É, algo voltado a projetos de infraestrutura marítima. Meu pai está nos orientando. Diz que o setor está cheio de oportunidades." Aquilo soou como confirmação. O jantar havia sido só a introdução. A proximidade com minha família não era coincidência. Era estratégia. Aproximar-se de quem assina contratos. Mascarar interesses com laços familiares. Eu já tinha visto esse jogo antes. Só que agora ele estava mais perto do que nunca. Voltei para casa com uma sensação incômoda. Aquela mistura de decepção e certeza. Às vezes, o inimigo não está do outro lado da trincheira. Está na mesa da família, sorrindo e erguendo taças. Nos dias que se seguiram, mergulhei no trabalho como quem busca ar no fundo d'água. Acompanhei inspeções, orientei oficiais recém-formados, revisei relatórios até tarde. O movimento me mantinha alerta, mas o silêncio me perseguia. O mesmo silêncio do jantar, agora dentro da própria instituição. Era como se a minha presença incomodasse. Como se o fato de eu estar alerta ameaçasse estruturas inteiras que preferiam a cegueira conveniente. Numa manhã chuvosa, fui chamada ao gabinete do vice-almirante, um homem experiente, de fala mansa e olhar que nunca revela o que pensa. "Almirante Ana", começou ele, "há comentários de que a senhora tem solicitado acesso a documentos sensíveis. Tudo bem, desde que seja por necessidade operacional, mas é bom ter cuidado. Há contratos em fase de sigilo." Entendi o recado. Não era um aviso, era um lembrete de hierarquia. Aquelas planilhas que eu havia pedido para revisar pertenciam a uma esfera de poder que ultrapassava o técnico. Toquei a borda da mesa e respondi: "Entendido, senhor." Saí da sala com passos firmes. Lá fora, a chuva caía em linhas retas sobre o asfalto quente, evaporando em segundos. À noite, caminhei sozinha pelo cais. As luzes refletiam no mar, formando trilhas douradas que pareciam levar para lugar nenhum. Senti o vento salgado no rosto e pensei em como o mar sempre foi meu espelho mais honesto. Ele nunca mente, apenas devolve o que você lança.
Eu tinha lançado trabalho, disciplina, lealdade, e agora recebia desconfiança, intriga e isolamento. Ainda assim, havia algo dentro de mim que permanecia inabalável. Talvez fosse a certeza de que a verdade, mesmo abafada, tem o som de uma onda, inevitável. Quando voltei ao alojamento, vi uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido. Nem tudo precisa ser levado tão a sério, almirante. Às vezes é melhor cooperar. Pense nisso. Nenhum remetente, nenhum contexto. Apenas a ameaça disfarçada de conselho. Apaguei a mensagem, mas o frio que senti nas mãos não veio do vento. Era o tipo de frio que antecede uma tempestade. Aquele momento em que o mar parece calmo demais. E eu sabia, pelo instinto que a farda não apaga, que o que estava por vir seria maior do que um simples jantar constrangedor. Aquela noite no salão havia sido apenas o primeiro disparo. Agora, o silêncio tinha mudado de forma. Já não era o vazio do desprezo, mas o prelúdio de algo que tentaria me calar. E eu, pela primeira vez em anos, senti que a luta não seria apenas por respeito. Seria por sobrevivência. Há lembranças que não envelhecem. Elas permanecem nítidas, como tatuagens que o tempo não apaga. Nessa noite, após receber aquela mensagem anônima, sentei à beira da cama do alojamento e fiquei olhando para o distintivo da marinha sobre a mesa. O dourado refletia a luz fria do abajur e, por um instante, me vi voltando no tempo, aos primeiros dias da Academia Naval, quando aquele emblema ainda era um sonho distante. A sala cheirava a maresia e café velho, o mesmo cheiro que senti quando entrei na marinha pela primeira vez. Ainda com 20 e poucos anos, uniforme novo, botas apertadas e o coração latejando de medo e orgulho. Naquela época, ninguém acreditava que eu aguentaria. Nem os instrutores, nem os cadetes, nem mesmo a minha própria família. Você é magra demais para isso, dizia minha mãe, temendo me ver naufragar no mundo dos homens. O mar não tem piedade, filha. Ele cobra caro de quem tenta enfrentá-lo. Mas eu respondia sempre com o mesmo silêncio obstinado, o mesmo que ainda carrego hoje. Recordo do primeiro dia em que fui colocada para comandar um grupo de 20 homens. Todos me olharam como se eu fosse uma turista perdida em território hostil. Um deles, o mais velho, me chamou de moça na frente da tropa. Eu não o corrigi. Apenas ordenei a manobra com voz firme e sem vacilar. No fim do dia, quando o exercício terminou e todos estavam exaustos, chamei-o de lado e disse: na próxima vez, se quiser me testar, escolha algo mais inteligente, porque em comando, hesitação mata. Ele nunca mais me chamou de moça. Essas memórias me lembravam quem eu era antes dos tapetes vermelhos, dos jantares, dos sobrenomes poderosos, antes das ameaças veladas. Eu era uma mulher que aprendeu a sobreviver na solidão e a transformar o medo em método. E talvez fosse isso que mais incomodava aquelas pessoas. O fato de eu não precisar da aprovação delas para existir. Peguei o celular novamente. A mensagem ainda estava apagada, mas o eco dela permanecia em mim. Pense nisso. Pense em quê? Em fechar os olhos? Em fingir que não vi os contratos adulterados? Em esquecer o sobrenome Ferraz que cruzava meus relatórios? O mesmo que estava impresso nos convites de casamento do meu primo? O mesmo que agora tentava transformar corrupção em negócio de família? Fui até o espelho. O rosto refletido não parecia o de uma mulher frágil, mas o de alguém que já enfrentou o mar aberto com ondas de 4 metros, ventos cortantes e noites em que o céu desaparecia. Ainda assim, havia um cansaço nos olhos. Não o cansaço físico. Esse era fácil de lidar. Era o outro, o invisível, o que vem de remar contra correntes que nunca cessam. A madrugada passou lenta. No dia seguinte, durante a inspeção matinal, percebi que o clima na base havia mudado. O subcomandante, o mesmo que antes evitava contato, agora me observava com uma expressão neutra demais para ser sincera. Ele me entregou uma pasta de documentos, dizendo que o comando superior havia revisado os pedidos. O conteúdo parecia incompleto. Folhas faltando. Carimbos removidos. Havia uma tentativa clara de ocultar algo. Guardei a pasta e não disse nada. Aprendi que, às vezes, o silêncio é o melhor registro de uma injustiça. Ele acumula peso. E quando finalmente se quebra, o som é impossível de ignorar. Naquela tarde,
Recebi um e-mail interno solicitando minha presença em uma reunião extraordinária com a Diretoria Civil da Marinha. O tema: Ajuste de contratos logísticos. O nome Ferraz estava novamente no rodapé. Eu sabia que aquele convite era mais do que formalidade. Era um teste de limites. E como em toda batalha, o primeiro erro seria fatal. Antes de sair, fui até o cais. O sol estava se pondo, tingindo o mar de cobre. Caminhei devagar entre os navios ancorados. Cada casco, cada corda, cada cheiro de óleo queimado carregava parte da minha história. Lembrei do acidente em alto mar, anos atrás, quando uma falha elétrica quase custou a vida de 10 marinheiros. Eu era a única mulher a bordo. E foi minha voz, firme, mesmo com medo, que manteve todos vivos até o resgate. Depois daquele dia, ganhei respeito. Mas o respeito em ambientes como o meu é volátil. Basta um erro, uma suspeita, uma denúncia, e você volta a ser apenas a mulher que subiu demais. Durante a reunião, os homens à mesa pareciam jogando xadrez com palavras. Cada frase vinha mascarada de burocracia. Cada olhar buscava medir minha reação. Um dos diretores apresentou uma proposta de ajuste emergencial de custos. Algo que, em tradução simples, significava liberar verba sem licitação. Fiquei calada, apenas observando as planilhas projetadas na tela. Reconheci ali os mesmos números do relatório que havia investigado. O mesmo padrão de superfaturamento, o mesmo esquema camuflado em tabelas técnicas. Almirante Ana, disse o diretor, sorrindo com cortesia estudada. A senhora tem um olhar técnico privilegiado. Acredita que esse tipo de readequação pode beneficiar a logística naval? Respirei fundo. O ar do auditório estava pesado, saturado de perfume masculino e tensão política. Depende, respondi. Beneficiar quem? Um silêncio constrangido percorreu a mesa. Alguém pigarreou, outro fingiu revisar papéis. O diretor manteve o sorriso, mas seus olhos endureceram. Beneficiar o país, é claro. Então não deve haver pressa. O mar ensina que toda manobra feita às pressas acaba em colisão. O homem recostou-se e cruzou os braços. A mensagem estava dada. A reunião terminou sem aplausos, mas com olhares suficientes para me deixarem alerta. Na volta ao gabinete, encontrei uma pequena caixa sobre a mesa. Nenhum remetente. Dentro, apenas uma medalha antiga da Marinha, idêntica à que meu pai usava quando era mecânico de doca, e um bilhete curto, para lembrar que todo comandante também pode afundar. Não houve tremor, só uma sensação de reconhecimento. Aquilo não era ameaça, era confirmação. Alguém sabia da minha investigação e queria me fazer desistir. O problema é que desistir nunca foi uma palavra do meu vocabulário. No mesmo instante, chamei o tenente Araújo, meu assistente de confiança. Jovem, leal e silencioso. Entreguei-lhe a caixa. Guarde isso no cofre e registre a entrada como material sem procedência. Ele assentiu, sem fazer perguntas. Eu não precisava explicar. Na Marinha, a confiança se mede pelo que não se diz. Nos dias seguintes, mergulhei na rotina com frieza quase mecânica. Participei de inspeções, coordenei treinamentos, cumpri cada tarefa com precisão cirúrgica. Mas à noite, o peso das memórias voltava. Lembrava dos primeiros anos em que dormia em beliches apertados, o corpo doendo, e ainda assim acordava antes do toque da alvorada para estudar táticas navais. Lembrava do rosto de minha mãe quando recebi a primeira patente, um misto de orgulho e medo. Você chegou onde nenhum homem da nossa família chegou, ela disse, segurando minhas mãos calejadas. Mas cuidado, quanto mais alto o posto, mais frio o vento. Agora eu entendia o que ela quis dizer. O frio não vinha do vento, vinha das pessoas. Dos olhares que te cercam quando você se recusa a ser comprada. Dos sorrisos que se transformam em lâminas quando percebem que você não se curva. Certa noite, enquanto revisava relatórios, ouvi batidas na porta. Era o capitão Duarte, colega de longa data. Entrou com aquele ar casual demais que denuncia preocupação. Ana, disse ele, ouvi comentários. Estão dizendo que você está se envolvendo em assuntos sensíveis demais, que pode acabar prejudicando sua imagem. Fechei o tablet. Minha imagem é reflexo do meu trabalho, Duarte. E o que eu faço é o que sempre fiz, cumprir meu dever. Ele hesitou. Às vezes o dever cobra caro. E às vezes o preço é o que separa quem afunda de quem comanda. Duarte suspirou e foi embora sem dizer mais nada. Fiquei sozinha novamente.
A base estava silenciosa. O som do mar ao longe lembrava uma respiração constante. Aquele som sempre me acalmou. O mar não julga, não ri, não ameaça. Ele apenas devolve. Olhei para o distintivo sobre a mesa. Passei o dedo sobre o metal frio e senti a textura das pequenas ranhuras. Era ali que estavam minhas cicatrizes. Não nas mãos, não no rosto, mas no emblema que carrego há quase 2 décadas. Cada arranhão, cada marca, cada desbotado representava uma batalha vencida, uma humilhação engolida, uma noite em que pensei em desistir e não desisti. As cicatrizes do mar são diferentes das da terra. Elas não sangram, elas pesam. E o peso delas é o que mantém a gente de pé quando todos tentam derrubar. Naquela noite, antes de apagar as luzes, escrevi uma frase no meu caderno de bordo, hábito antigo, que mantenho desde o primeiro embarque. Se querem me afundar, que tragam um navio maior que o meu silêncio. Fechei o caderno, desliguei o abajur e deixei que o escuro me envolvesse. Lá fora, o vento soprava do leste, tempestade se formando, e eu sabia, ainda haveria ondas maiores. A tempestade não chegou de repente. Ela se formou aos poucos, como tudo que destrói de forma calculada. Nos dias seguintes àquela reunião e ao bilhete anônimo, o ar dentro da base começou a mudar de densidade. O silêncio entre os corredores, antes respeitoso, agora era tenso. Pessoas que sempre me cumprimentavam com um aceno passaram a desviar o olhar. Não era medo. Era o desconforto de quem sabe que há algo sendo varrido para debaixo do tapete e teme ser visto segurando a vassoura. De manhã cedo, eu caminhava pelo pátio interno quando cruzei com o vice-almirante Braga, homem de reputação intocável e fala cuidadosamente neutra. Ele me parou com um gesto polido e disse: Almirante Ana, ouvi dizer que a senhora anda se envolvendo demais em assuntos administrativos, delicados. Nem sempre é bom carregar tanto peso sozinha. Sorri de leve, sem interrompê-lo. Ele completou: E o mar, a senhora sabe, não perdoa a arrogância. Essa palavra ficou ressoando na minha mente o dia inteiro. Arrogância. Eu? Arrogante? Por que não fecho os olhos? Por que não aceito convites disfarçados de ameaças? Por que não abaixo a cabeça quando me tratam como um adereço? Talvez fosse isso. Talvez, para eles, a coragem de uma mulher que não se curva pareça arrogância. À noite, sentei à mesa do gabinete e reli as anotações sobre o Grupo Ferraz. Havia algo grande escondido nas entrelinhas daqueles contratos, mas não era só o desvio de verba. Era o círculo de proteção em torno do nome. Pessoas influentes, políticos, empresários, militares da reserva. Uma teia que se estendia até lugares onde o poder se confunde com o hábito de não ser questionado. E no centro disso, a família do noivo da minha prima, sorrindo em jantares e posando para fotos. Foi então que entendi. Aquele jantar nunca foi casual. Eu havia sido estudada, colocada diante deles como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Queriam ver até onde eu iria, o quanto me deixaria seduzir pela convivência confortável com os que se acham intocáveis. Só que o erro deles, o erro imperdoável, foi confundir calma com fraqueza. No sábado seguinte, fui convidada novamente para um evento familiar. O noivado oficial seria anunciado em um clube náutico da cidade, um desses lugares que cheiram a privilégio e vinho caro. Fui porque precisava entender o jogo. E porque sabia que, às vezes, a verdade aparece quando os jogadores se sentem seguros demais. O salão era amplo, decorado com arranjos de orquídeas brancas e pequenas âncoras douradas nas mesas. Ironia involuntária, talvez. Beatriz, a noiva, me recebeu com aquele mesmo sorriso treinado. Que bom que veio, Ana. Espero que hoje a gente consiga se dar melhor. Respondi apenas com um aceno. Eu não estava ali para me dar melhor com ninguém. Estava ali para observar. Entre os convidados, reconheci rostos de empresários ligados ao setor naval, oficiais aposentados e políticos locais. O pai de Beatriz, Paulo Ferraz, circulava pelo salão como um capitão em seu próprio navio, cumprimentando todos com firmeza e fingindo modéstia. Quando me viu, ergueu a taça e caminhou até mim. Almirante, que honra tê-la aqui. Espero que o ambiente de hoje seja mais agradável do que o último jantar. Ambientes não me intimidam, Sr. Ferraz. Apenas observam. Ele riu,
com aquele riso baixo e calculado de quem não se deixa afetar. Gosto disso em você. A firmeza. Precisamos de pessoas assim nos projetos que estamos conduzindo. A propósito, tenho uma proposta interessante. Propostas geralmente vêm por escrito, não entre taças. Ah, mas algumas oportunidades não cabem em papel. Olhei para ele por um instante. Por trás do charme artificial, havia algo mais denso, um tipo de prepotência que não nasce da ignorância, mas da certeza de impunidade. O mesmo olhar que vi tantas vezes em homens que se achavam donos do mar, até a primeira tempestade virar o barco. Durante o jantar, sentei-me ao lado de um jovem executivo que falava demais. Ele, talvez por querer impressionar, mencionou que o Grupo Ferraz havia fechado um acordo muito vantajoso com oficiais da reserva para consultoria técnica. É um segredo entre nós, disse piscando. Mas vai render milhões. A frase me atingiu como um clarão. As peças começavam a se encaixar. O ajuste emergencial dos contratos era, na verdade, uma operação disfarçada para a lavagem de dinheiro, usando empresas fantasmas de ex-oficiais como fachada. E a presença de civis ricos e parentes bem colocados servia como escudo social. Terminei o jantar em silêncio, evitando demonstrar qualquer reação. Às vezes, a melhor arma é parecer desinteressada. Saí discretamente do salão e fui até a varanda, onde o vento soprava do mar. Lá de cima, dava para ver os iates iluminados balançando na marina. Pensei no quanto aquele cenário era simbólico. Cascos brilhantes por fora, ferrugem escondida abaixo da linha d'água. Beatriz apareceu logo depois, segurando uma taça de espumante. Meu pai gostou de você, sabia? Disse que você tem presença. Ele acha que podia te indicar para um cargo mais político, mais estratégico. Um lugar onde pudesse brilhar sem tanto esforço. Sorri com o canto da boca. Interessante. E o que ele ganharia com isso? Ela deu um risinho nervoso. Ah, Ana, não seja tão rígida. Todo mundo ganha. É assim que as coisas funcionam. Você comanda navios? Eu sei. Mas aqui o mar é outro. Olhei para ela com calma. O problema é que eu não nasci para navegar em águas sujas. O sorriso dela murchou. Você fala como se fosse melhor do que os outros. Não, falo como quem aprendeu que o mar sempre cobra, cedo ou tarde. Beatriz deu um passo para trás. Sabe, às vezes o orgulho é o que afunda as pessoas. E às vezes é o que as mantém flutuando. Ela se virou sem responder, o salto batendo forte contra o piso de madeira. Fiquei ali, sozinha, olhando o reflexo das luzes no mar. Havia um tipo de paz em saber que a arrogância deles seria a própria armadilha. Na semana seguinte, começaram os primeiros movimentos sutis, chamados de reuniões urgentes, e-mails que sumiam do sistema, ordens contraditórias. Alguns oficiais tentavam me afastar das decisões administrativas, alegando excesso de envolvimento emocional. Era quase cômico. O mesmo sistema que me cobrava sangue frio, agora me acusava de sensibilidade. No meio desse caos controlado, recebi um convite oficial para participar de uma comissão de análise de contratos, o mesmo que eu vinha pedindo há meses. Só que o documento trazia uma peculiaridade. A assinatura do vice-almirante Braga, o homem que havia me advertido sobre arrogância. Entendi o recado. Queriam me colocar dentro da armadilha, sob os holofotes, para me fazer parecer cúmplice quando o esquema fosse revelado. Foi aí que tomei a decisão mais perigosa da minha carreira: aceitar o convite. Passei os dias seguintes revisando cada detalhe dos contratos, cruzando datas, empresas e nomes. Encontrei irregularidades suficientes para desmontar um império, mas sabia que não bastava denunciar. Precisava provar, e com provas incontestáveis. Reuni documentos, tirei cópias, digitalizei assinaturas. Cada noite era uma batalha entre o medo e o dever. Enquanto isso, a pressão aumentava. Recebi novas mensagens anônimas, dessa vez mais diretas. Cuidado com o que procura. O fundo do mar é cheio de esqueletos. E ainda assim continuei, porque quem já enfrentou a fúria de um oceano sabe que há coisas piores do que o medo, como a covardia. Quando o relatório ficou pronto, entreguei-o diretamente à corregedoria e a uma jornalista que eu conhecia desde o tempo da academia, mulher honesta, obstinada e que, como eu, sabia o preço de dizer a verdade.
Fiz tudo sem alarde. Apenas cumpri meu dever. Dias depois, os boatos começaram a circular. A imprensa mencionava uma possível denúncia sobre irregularidades em contratos navais. O Grupo Ferraz foi citado de forma discreta, mas o suficiente para o escândalo ganhar força. Dentro da base, o clima ficou elétrico. Oficiais me observavam com cuidado, como quem espera ver se eu seria promovida ou punida. Na noite em que a notícia ganhou manchetes, sentei novamente no cais. O vento vinha carregado de sal e ruído distante. Pensei nas palavras de Braga. O mar não perdoa a arrogância. E percebi que ele estava certo, mas não da forma como imaginava. A arrogância que o mar pune não é a minha. É a deles, dos que acreditam que poder é sinônimo de impunidade. Olhei o horizonte escuro e senti algo parecido com alívio. O tipo de alívio que vem não da vitória, mas da certeza de ter mantido o rumo quando todos tentaram te virar contra o vento. No dia seguinte, meu telefone tocou cedo. A voz do capitão Duarte veio baixa, urgente. Ana, eles estão vindo atrás de você. O vice-almirante quer sua presença imediata no gabinete. E há civis lá. Levantei, ajeitei o cap e olhei mais uma vez o distintivo sobre a mesa. O mesmo brilho metálico de sempre, agora refletindo algo mais do que dever. Destino. O mar lá fora parecia calmo, mas eu sabia, como todo bom comandante, que a calmaria é sempre o último estágio antes da onda. Entrei no gabinete do vice-almirante sem hesitar, mesmo com a sensação de que estava atravessando uma linha invisível. A porta se fechou atrás de mim com um estalo metálico. Havia 3 pessoas além de Braga, 2 oficiais que conhecia de vista e um homem de terno escuro, civil. O tipo de assessor que transita entre políticos e empresários sem ter nome em organograma algum. Todos me observaram em silêncio, como se eu fosse um enigma que precisava ser decifrado. O ar-condicionado estava tão frio que fazia o couro da cadeira estalar. Almirante Ana, começou Braga, com aquele tom manso de quem prepara a armadilha. Soubemos que a senhora enviou relatórios diretamente à corregedoria. É um gesto ousado. É meu dever, senhor. Todas as informações constavam no protocolo interno. O civil interveio, a voz pastosa, modulada demais. A questão não é o que constava, mas a forma. A senhora poderia ter discutido conosco antes de acionar instâncias externas. Isso cria ruído. Ruído é o que nasce do silêncio conivente, senhor. Respondi sem alterar o tom. Braga cruzou as mãos sobre a mesa. Tenha cuidado com as palavras, Ana. Estamos tentando preservar sua imagem. Sorri de leve. Minha imagem não é o problema. O problema é quem se vê refletido nela. O silêncio que seguiu foi tão denso que o zumbido do ar-condicionado pareceu se amplificar. O civil trocou um olhar com Braga e recolheu uma pasta. Talvez seja bom dar um tempo. A senhora poderia tirar uns dias, afastar-se das decisões operacionais até que a poeira baixe. Com todo respeito, não estou doente nem cansada. Se há poeira, é porque alguém a levantou. E eu pretendo descobrir quem. O homem de terno fechou a pasta com força e se levantou. A senhora é corajosa. Ou inconsequente. Vamos ver qual dos dois. Saiu sem olhar para trás. Braga suspirou, como se lamentasse uma filha rebelde. Ana, você tem uma carreira exemplar. Não estrague tudo por orgulho. Orgulho é o nome que os homens dão à dignidade das mulheres quando ela incomoda. Ele não respondeu. Apenas fez um gesto para que eu me retirasse. Cumpri. Mas ao sair, percebi o peso do olhar dele nas minhas costas. Era um aviso, ou uma promessa. Nos dias seguintes, o clima na base ficou turvo, como o ar antes de uma tempestade. Havia rumores de que eu seria afastada. Oficiais evitavam falar comigo nos corredores. Até o tenente Araújo, sempre leal, parecia inquieto. Senhora, disse ele num final de tarde, talvez fosse bom ficar mais discreta. Há movimentos estranhos. Gente perguntando demais sobre a senhora. Deixe que perguntem. O silêncio deles vai responder por mim. Ele quis insistir, mas o olhar que lancei bastou. Eu sabia o que fazia. E mesmo que não soubesse, já era tarde demais para voltar. No sábado, o convite chegou. Um envelope grosso, papel caro, brasão dourado. Dentro, uma mensagem simples. Coquetel em celebração à cooperação civil-militar. Clube Naval, presença confirmada de autoridades e empresários.
assinado por Paulo Ferraz. Sorri sozinha. Um convite público, depois de semanas de tensão, era mais do que cortesia. Era provocação. Um teste de poder. Ele queria mostrar que continuava no controle, que nada podia abalá-lo. Fui. O salão do Clube Naval era uma vitrine de vaidades. Homens de terno impecável. Mulheres em vestidos que pareciam brilhar por obrigação. O som de taças se chocando criava uma música de fundo que mascarava a atenção. Entrei sem cumprimentar ninguém. Alguns rostos se voltaram, outros fingiram não ver. Paulo Ferraz estava no centro, cercado de gente. Quando me viu, abriu um sorriso largo, teatral. Almirantiana, não esperava menos. Venha, precisamos de alguém com sua elegância para brindar este novo ciclo. Aproximei-me. Ele ergueu uma taça de champanhe. A novas parcerias, ao desenvolvimento nacional e à confiança entre instituições. Toquei minha taça na dele, o cristal tilintando como um disparo. E a verdade, Sr. Ferraz, que ela nunca precise ser convidada para aparecer. Por um segundo, o sorriso dele vacilou. Apenas por um segundo. Depois retomou a pose e virou o conteúdo da taça num gole. Mas eu vi. Vi o medo travar-lhe o maxilar, aquele reflexo involuntário de quem percebe que o jogo virou. Minutos depois, um garçom me entregou discretamente um bilhete dobrado. Vá ao terraço agora. Sozinha. Caminhei até lá. O vento do mar trazia cheiro de diesel e sal. Lá fora, o ruído das ondas se misturava à música distante. Paulo Ferraz já me esperava, encostado na mureta, o mesmo sorriso calculado. Não precisava vir, Ana, disse ele com falsa leveza. Só queria conversar longe dos ouvidos curiosos. Quando se tem a verdade, ouvidos curiosos não são problema. Ele deu um passo à frente. Você é diferente das outras, mas às vezes as pessoas diferentes confundem coragem com teimosia. Você mexeu onde não devia. Fez inimigos que não aparecem em relatório nenhum. Eu não mexi em nada. Apenas tirei a lona que cobria a sujeira. E acha que vai sair ilesa? Não espero ilesidade. Espero justiça. Ferraz riu baixo, o riso de quem já mandou calar muitos. Justiça é uma palavra frágil nas mãos de quem não tem aliados. Então é bom começar a temer as pessoas solitárias, Sr. Ferraz. Elas não têm nada a perder. Por um instante, vi o olhar dele endurecer. O vento balançava o terno caro. O mar rugia abaixo. Ele se aproximou até quase encostar no meu ombro. Se eu cair, você cai comigo. Depende, respondi fria. Alguns sabem nadar. Afastei-me e deixei-o ali, com o rosto virado para o mar, o reflexo da raiva disfarçada em soberba. Na segunda-feira, os jornais estouraram a manchete. Investigação revela fraude em contratos navais. Empresários e militares envolvidos. O nome de Paulo Ferraz estava em letras grandes. O meu, em nenhuma linha. Eu havia cumprido o protocolo de denúncia de forma impecável. Tudo documentado, tudo assinado no tempo certo. Dentro da base, o caos. Chamadas de emergência, reuniões sigilosas, comunicados de crise. Braga evitava me encarar. Sabia que, de alguma forma, eu havia previsto o naufrágio. À tarde, Ferraz foi preso. O rosto dele estampava todas as telas. Beatriz, pálida, tentava esconder-se dos fotógrafos. O vídeo da noite do coquetel começou a circular. O brinde, a frase, o olhar que congelou o riso dele. Ganhou legenda nas redes. A almirante que brindou com a verdade. Fiquei horas no gabinete, lendo as manchetes, sentindo um cansaço que não era físico. Era o peso do dever cumprido misturado à consciência de que o preço ainda viria, porque sempre vem. Quando o sol começou a cair, saí da base e caminhei até o cais. O vento era mais forte do que de costume. O céu, denso, cor de chumbo. O mar, revolto, cuspia espuma contra as pedras. Abaixei-me e toquei a água com a ponta dos dedos. Estava gelada, viva. Pensei em tudo que deixei para trás. Os amores que não sobreviveram à minha rotina, a família que me olhava como um fenômeno estranho, os colegas que me tratavam como exceção a ser tolerada. Pensei no que havia enfrentado, no que ainda enfrentaria, e por um instante desejei apenas descansar. Mas descanso não é uma palavra que o mar entende. Ele é movimento, recomeço constante. Naquela noite, de volta ao alojamento, encontrei sobre minha mesa um envelope sem remetente. Dentro, uma folha com uma única frase.
Heróis morrem cedo. Capitães afundam sozinhos. Sorri. Dobrei o papel e guardei no caderno de bordo, ao lado da frase que havia escrito dias antes. Se querem me afundar, que tragam um navio maior que o meu silêncio. Apaguei as luzes e me deitei. O som das ondas batendo nas rochas ecoava no fundo da mente, como uma lembrança ou um presságio. Fechei os olhos sabendo que a calmaria era apenas o intervalo, e que, para alguns, a justiça é apenas o primeiro ato da vingança, porque o erro imperdoável da arrogância não é acreditar-se invencível, é esquecer que o mar, cedo ou tarde, devolve tudo o que engole. Nos dias seguintes à prisão de Paulo Ferraz, a cidade parecia respirar alívio e veneno ao mesmo tempo. As manchetes ocupavam as bancas. Os telejornais repetiam imagens dele algemado descendo de um carro preto, o olhar perdido tentando manter a dignidade que o dinheiro não comprava mais. As palavras corrupção, fraude, esquema e marinha ecoavam juntas nas aberturas das reportagens, e eu me tornara uma sombra silenciosa dentro dessa tempestade, mencionada apenas indiretamente, citada como fonte técnica em alguns portais e como possível informante em outros. Nenhum jornalista ousou escrever meu nome, mas todo mundo na base sabia quem estava por trás da denúncia. O que ninguém dizia em voz alta era o quanto aquilo os incomodava, porque na hierarquia, um escândalo é como um naufrágio. Não importa quem perfurou o casco, todos acabam molhados. Na manhã seguinte à divulgação da notícia, o vice-almirante Braga convocou uma reunião emergencial. Quando cheguei à sala, o ambiente era de funeral. Oficiais de diversas patentes, todos tentando parecer indignados e, ao mesmo tempo, inocentes. Braga falou com voz pausada, as mãos apoiadas sobre a mesa. Senhores, a Marinha é uma instituição centenária, e instituições assim não se abalam com escândalos pontuais. O que está em jogo aqui é a imagem da força, não a de indivíduos. Olhou diretamente para mim ao dizer indivíduos. Um lembrete. Portanto, continuou, a partir de hoje, qualquer declaração à imprensa, direta ou indireta, será considerada quebra de protocolo. Este comando não será usado como palco de disputas pessoais. Está claro? Assenti. Todos assentiram. Mas o silêncio que seguiu era espesso, desconfortável. Eu podia sentir o peso dos olhares atravessando o ar, medindo-me, esperando que eu reagisse. Não dei a eles esse prazer. Apenas anotei o horário da reunião e permaneci com o semblante neutro. Quando saí, o tenente Araújo me esperava no corredor. Senhora, murmurou, ouvi que há gente tentando associar seu nome ao Grupo Ferraz, dizendo que você manteve contato direto com o empresário antes da denúncia. Deixe que tentem. Quem vive de sombra nunca suporta a luz. Ele hesitou, mas concordou com um aceno. Mesmo assim, recomendo cuidado. Há movimentação na imprensa, e alguns blogs estão publicando versões distorcidas. Era o esperado. Em guerras institucionais, a primeira bala é sempre a da reputação. Mais tarde, no refeitório, percebi o efeito disso. Conversas paravam quando eu passava. Alguns sussurravam a almirante da denúncia. Outros faziam piadas disfarçadas de elogio. Mulher de coragem, ouvi um deles dizer, ou de loucura. Fingi não escutar. Já aprendi que o desprezo é uma forma de economia emocional. À tarde, recebi um telefonema de um número desconhecido. A voz masculina soava calma demais para ser casual. Almirante Ana, boa tarde. Aqui é o Dr. Azevedo, advogado de Paulo Ferraz. Meu cliente gostaria de conversar. Ele afirma ter documentos que podem esclarecer alguns equívocos. Equívocos? Digamos que nem tudo é o que parece. Talvez a senhora também tenha sido usada. Podemos marcar um encontro. Advogado, meu dever é com a verdade, não com acordos. Se o seu cliente tem algo a dizer, que o diga ao Ministério Público. Nem tudo precisa ser resolvido em tribunais, senhora. Há maneiras mais elegantes de encerrar uma tempestade. Desliguei sem responder. No mesmo instante, o telefone vibrou novamente. Mensagem de texto. Apenas uma linha. O mar é fundo, e o fundo guarda segredos. Pense na sua carreira. Guardei o aparelho e fui até a janela. O horizonte estava encoberto por nuvens pesadas. O cheiro de chuva se misturava ao diesel dos navios. Aquela era a paisagem da minha vida. O cenário onde aprendi que a força não está em gritar mais alto,
mas em continuar mesmo quando ninguém te ouve. No fim do dia, Braga me chamou novamente ao gabinete. Estava sozinho, o rosto rígido. Ana, há pessoas muito poderosas envolvidas. Você cutucou o vespeiro demais. Recebi ordens para avaliar sua permanência neste posto. Alguns acreditam que sua imagem está contaminada. E o que o senhor acredita, vice-almirante? Ele me encarou, medindo o tom. Acredito que você é uma oficial talentosa, mas às vezes a integridade vira obstinação. E obstinados raramente sobrevivem à política. Prefiro naufragar do que ser rebocada por corruptos. Braga suspirou. É exatamente esse tipo de frase que a torna perigosa. Tome cuidado, a maré muda rápido. Saí da sala com um gosto amargo na boca. Aquilo não era conselho, era ameaça velada. À noite, o noticiário anunciou que outros empresários estavam sendo investigados. As prisões aumentavam. O nome Ferraz se tornara sinônimo de escândalo. Ainda assim, algo me incomodava. Os relatórios oficiais omitiram detalhes cruciais: as conexões políticas, os contratos secundários, as contas em paraísos fiscais. Era como se a investigação tivesse sido podada para proteger alguém acima da linha de visibilidade. Na manhã seguinte, encontrei o capitão Duarte na doca, observando o embarque de provisões. Ana, disse ele sem rodeios, eles estão te cercando. Braga quer te afastar preventivamente. Diz que é para preservar a instituição. Preservar quem exatamente? Você sabe a resposta. Respirei fundo. E você, Duarte, ainda acredita que calar é a melhor forma de servir? Ele não respondeu. Apenas abaixou o olhar. Fui para o gabinete e comecei a revisar as cópias dos relatórios originais que guardei em um pendrive. Cada dado, cada nome, cada cifra. Tudo estava ali. E quanto mais eu lia, mais claro ficava que o escândalo era apenas a superfície. Uma distração conveniente para algo maior. O grupo Ferraz era só uma das pontas. Havia outros, mais altos, mais protegidos. E agora, com Ferraz preso, precisavam de um bode expiatório dentro da Marinha para encerrar o caso com aparência de justiça. Eu seria esse bode, se ficasse quieta. Então decidi agir, mas não sozinha. Liguei para a jornalista que havia recebido minhas primeiras provas. Camila, preciso que publique tudo, agora. Inclusive os nomes que ficaram de fora. Você tem certeza, Ana? Se fizer isso, não há volta. Quando o mar puxa, é porque quer limpar a praia. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Então vamos limpar. No dia seguinte, a matéria saiu com destaque. Novas provas indicam rede de corrupção ligada a altos oficiais. Era o segundo terremoto. E dessa vez, a Marinha não podia fingir neutralidade. Braga me chamou de novo, agora furioso. Você quebrou o protocolo, almirante. Está pondo a instituição em risco. Não, senhor. Eu a estou salvando. A podridão é que a estava afundando. Você acha que vai sair ilesa? Que a imprensa vai te proteger? Eles vão te usar e te descartar. Eu não sirvo a jornalistas. Sirvo ao país. E o país tem o direito de saber quem o vendeu. Ele me encarou, trêmulo de raiva. Você está suspensa. Entregue sua insígnia até segunda ordem. Olhei para o emblema no peito, depois para ele. Com todo respeito, vice-almirante. A insígnia é só metal. A honra é o que a faz brilhar. E essa ninguém me tira. Saí da sala sem esperar resposta. A notícia da minha suspensão correu rápido. Alguns comemoraram em silêncio. Outros apenas desviaram o olhar. No caminho para o alojamento, encontrei Araújo me esperando. Senhora, sinto muito. Não sinta. O que estamos fazendo é maior do que nós. E se der errado, então pelo menos tentamos. O mar respeita quem tenta. Naquela noite, sentei sozinha no cais. O uniforme dobrado ao lado. O vento salgado batendo no rosto. O som das ondas batendo nas pedras era como um coração batendo por mim. Pensei em meu pai, no que ele diria se me visse ali, isolada, suspensa, mas inteira. Lembrei-me das vezes em que ele consertava barcos no estaleiro, as mãos cobertas de graxa, e dizia: um barco bem feito não teme o mar, só teme o capitão que mente para si mesmo. Sorri sozinha. O mar não estava contra mim. Era ele quem me guiava, como sempre fez. E eu sabia. Quem enfrenta o oceano com verdade não afunda, mesmo quando tentam jogá-lo no fundo. Mas o que eu ainda não sabia
é que a próxima onda viria de onde eu menos esperava, e quando viesse, não traria apenas ameaças. Traria rostos familiares, traria a traição. Foram dias longos, de um tipo de silêncio que não se ouve, mas se sente. O tipo de silêncio que cobre os corredores com poeira e culpa. Desde a suspensão, eu me tornara um fantasma dentro da base naval, sem função, sem posto designado, sem o direito de emitir ordens, mas ainda ali, respirando no mesmo espaço que todos. Era curioso observar como a presença de alguém que não pode mais agir causa mais desconforto do que sua ausência. Eu passava e os outros desviavam os olhos, fingindo estar ocupados com relatórios inexistentes, conversas vazias ou manutenções improvisadas. Sabiam o que eu representava, o lembrete vivo de que a verdade, quando dita por uma mulher, vira escândalo antes de virar história. No alojamento, as paredes pareciam mais frias, o som do mar mais distante. Eu mantinha a rotina mesmo sem ter o que fazer. Acordava às 5, arrumava a cama com precisão cirúrgica, passava o uniforme com o mesmo cuidado de sempre, mesmo sem poder usá-lo oficialmente. Não era sobre vaidade, era sobre resistência. Continuar cumprindo o ritual era minha forma de não permitir que o sistema me desfigurasse. Foi numa dessas manhãs que recebi o recado. Um marinheiro jovem, rosto inexperiente, me entregou um envelope pardo sem identificação. Dentro, um cartão de visita. Líder Consultoria Estratégica. Representante, Antônio Salgado. No verso, uma anotação em letra cursiva. Gostaria de conversar pessoalmente. Sei o que está acontecendo. Tenho uma proposta que pode interessar. Lembrei imediatamente do nome. Antônio Salgado havia sido diretor de operações de um estaleiro importante, afastado anos atrás por suspeita de superfaturamento. Curiosamente, num caso que envolvia o mesmo grupo Ferraz. Sumira depois disso, mas o mercado dizia que continuava agindo por baixo do radar, usando empresas laranja e intermediários em licitações. Respirei fundo. Que tipo de proposta viria de alguém assim? 3 horas depois, ele mesmo me ligou. A voz era grossa, serena demais para não ser ensaiada. Almirante Ana, desculpe o contato direto. Soube da sua situação. Injustiça, sem dúvida. Mas tudo tem solução quando sabemos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre futuro. O seu, o meu, o de muita gente. A senhora tem credibilidade, contatos, conhecimento técnico. E neste país, tudo isso tem valor. Valor ou preço. Ele riu sem negar. Depende de quem compra. Podemos nos encontrar hoje no restaurante do Hotel Atlântico. Sala reservada. Mas se eu disser não, então vai continuar sendo um nome esquecido nos registros, com uma carreira encerrada antes da hora. Eu, pessoalmente, prefiro outra versão dessa história. Desligou antes que eu pudesse responder. Fui, não por curiosidade, por necessidade de entender o tamanho do que enfrentava. Quando se está cercado, conhecer o inimigo é a única vantagem que resta. O restaurante era elegante, de janelas amplas voltadas para o mar. Cheguei com passos firmes, ainda que por dentro o sangue pulsasse acelerado. Salgado já me esperava, terno escuro, sorriso de quem coleciona segredos. Levantou-se quando me viu, estendeu a mão com cordialidade teatral. Almirante, que prazer. A senhora é ainda mais impressionante pessoalmente. Dispense os elogios, prefiro fatos. Ele gesticulou para o garçom e pediu vinho. Eu recusei. Prefiro clareza. Ele sorriu, apoiando o queixo nas mãos. Muito bem. O país é movido a contratos, certo? A senhora sabe como funciona. O escândalo Ferraz foi inconveniente. Muitos perderam dinheiro. Mas ainda há espaço para quem sabe jogar. Não entrei na Marinha para jogar, Sr. Salgado. Ah, mas já está jogando. Só não percebeu. O problema é que está do lado que perde. Veja, Ana. Posso chamá-la assim? A senhora se tornou símbolo de integridade, e símbolos são úteis. Há grupos dispostos a investir em pessoas com sua imagem, pessoas que sabem o que dizer e principalmente o que calar, um cargo de consultoria, remuneração alta e o compromisso de não interferir mais nas auditorias. É um acordo limpo. Limpo? Limpo dentro da lógica do mundo real. Inclinei o corpo para frente. O mundo real tem um preço,
E o senhor está me oferecendo quanto para vender minha consciência? Ele riu satisfeito. Não falo em valores por telefone, muito menos em público. Mas digamos que a senhora viveria bem, melhor do que com soldo de almirante, certamente. E o mais importante, ninguém mais a importunaria. Seu nome seria limpo, sua honra restaurada aos olhos da instituição. Todos ganham. Deixei que o silêncio se estendesse. O garçom colocou água na mesa. O som do mar batendo nas janelas parecia sincronizado com minha respiração. E se eu recusar? Perguntei por fim. Salgado recostou-se. Então passará de heroína a obstinada. E o país não tem paciência para obstinadas. Vai desaparecer lentamente, transferida para algum posto administrativo irrelevante, até pedir a aposentadoria. E ninguém lembrará seu nome, nem os que a aplaudem agora. Havia algo quase piedoso no tom dele, como se oferecesse misericórdia. Levantei-me devagar. Sabe, senhor Salgado, o mar ensina uma lição que o senhor parece ter esquecido. Quando o casco apodrece, não é a água que o destrói, é o próprio silêncio dentro dele. Peguei a bolsa e me virei para sair. Ele murmurou algo atrás de mim, quase inaudível. É uma pena. Eu realmente achava que a senhora entenderia. O mar é traiçoeiro com quem o desafia. Saí sem responder. O vento frio do entardecer me atingiu o rosto como um lembrete. O horizonte estava encoberto. As nuvens densas. O som das gaivotas distante. Senti um arrepio, mas não de medo. Era a consciência de que aquele convite não era apenas indecente. Era um aviso. E avisos no meu mundo nunca vêm sozinhos. Naquela noite percebi que estavam me observando. Primeiro, o carro estacionado por tempo demais na rua em frente ao alojamento. Depois, o ruído de passos no corredor após o toque de recolher. O tipo de detalhe que quem viveu embarcada aprende a identificar pelo instinto. Eu não era paranoica. Era treinada. Guardei todos os relatórios, pendrives e documentos em um envelope lacrado e os deixei com Araújo, sob pretexto de revisão técnica. Se algo me acontecer, disse a ele, isso vai direto para a imprensa. Entendido? Ele empalideceu. Senhora, o que está acontecendo? O mar está subindo, tenente. E quando a maré sobe, quem não sabe nadar tenta afogar os outros. Passei a noite em claro, ouvindo o som das ondas misturado ao motor distante de carros. Nenhum passo, nenhum sinal claro, mas o instinto dizia que o cerco se fechava. Na manhã seguinte, fui chamada novamente ao gabinete de Braga. O rosto dele, dessa vez, não carregava raiva, apenas um cansaço frio. Ana, que história é essa de reunião com civis? Recebi denúncias de que a senhora está mantendo contato com pessoas ligadas ao caso Ferraz. Fui procurada, não procurei ninguém. Mesmo assim, precisava reportar. Reportar a quem, vice-almirante? Aqueles que querem me silenciar? Ele se levantou lentamente. Eu estou tentando ajudá-la, mas você não facilita. Está tornando tudo pessoal. Foi pessoal no momento em que tentaram me comprar. Ele suspirou, andando até a janela. Tem noção do que está fazendo? Está cavando a própria sepultura. Esses homens não brincam, Ana. Eles fabricam heróis só para destruí-los depois. Então que tentem. Eu já fui subestimada antes. Ele se virou, o olhar duro. Salgado não esquece. E nem eu. A senhora não imagina o tamanho do que cutucou. Imagino sim. E é por isso que não paro. Houve um momento de silêncio. Ele baixou o tom. Vai acabar sozinha. Sorri, mas sem ironia. Já estive mais sozinha no meio do Atlântico. Saí sem olhar para trás. Naquela noite, um envelope foi deixado sob minha porta. Dentro, uma foto impressa em papel fosco. Eu e Salgado no restaurante, capturada por alguma câmera escondida. No verso, escrito à mão. Escolha de que lado quer afundar. Ameaça ou convite. Ambos, provavelmente. Mas o que eles não sabiam é que o mar me ensinou outra regra. Quando as ondas tentam te engolir, o único jeito de sobreviver é mergulhar mais fundo do que elas. E eu estava pronta para isso. O convite indecente havia se transformado em uma declaração de guerra. Não há som mais alto do que o do próprio coração quando se decide enfrentar o poder. Nas manhãs seguintes à ameaça velada, o alojamento parecia se tornar menor, como se as paredes me observassem. Cada sombra parecia um olhar, cada ruído um aviso. Eu sabia que estava sendo monitorada. Não oficialmente, claro, porque a Marinha jamais admitiria algo assim.
Mas a vigilância invisível é tão eficaz quanto as câmeras. O inimigo, quando teme a verdade, não grita. Ele observa até que você canse de lutar. Só que eu nunca fui feita para desistir. Mantive o semblante tranquilo. Cumpria a rotina com a mesma disciplina de sempre. Respondia e-mails protocolares. Almoçava com os poucos colegas que ainda ousavam sentar à minha mesa. A postura calma confundia quem me queria abatida. Por dentro, porém, tudo era cálculo. Eu precisava de tempo e de método. Durante os dias em que fingia inércia, comecei a preparar a manobra. Usei o mesmo raciocínio que um comandante aplica diante de um inimigo invisível. Agir em silêncio, criar falsas rotas e atacar de onde ninguém espera. As provas que guardei com Araújo eram apenas a ponta do iceberg. Havia outros dados, informações cruzadas, memorandos internos, e-mails arquivados em servidores que eu ainda conseguia acessar discretamente por credenciais antigas. Uma noite, fiquei sozinha no gabinete desativado que fora meu. O relógio marcava 23h17 quando iniciei a varredura. As planilhas de pagamento revelavam números que não coincidiam com as datas dos contratos. Transferências duplicadas, aditivos aprovados no mesmo minuto, coisa que só acontece quando alguém manipula o sistema. O nome de Braga surgia, discreto, vinculado à aprovação de verbas emergenciais. Mas o mais interessante era um código que se repetia em várias autorizações. LSA7. Aquilo me fez parar. Eu já tinha visto essa sigla antes, meses atrás, em uma lista de fornecedores de peças navais. Uma empresa pequena, recém-criada, com sede em Brasília. Busquei no registro público. O sócio administrador era ninguém menos que Antônio Salgado. A empresa era uma ponte para os contratos superfaturados do Grupo Ferraz. Braga e Salgado, juntos, sustentavam o esquema, e o vice-almirante, o homem que me aconselhava a ter cautela, era o elo entre o dinheiro e a farda. Fechei os olhos por um instante. Não senti raiva. Só um tipo de lucidez que nasce quando o perigo deixa de ser abstrato. Agora eu tinha a prova de que a tempestade vinha de cima. E sabia que, se errasse um passo, seria engolida por ela. Na manhã seguinte, chamei Araújo para uma conversa reservada no cais, longe de paredes e microfones. O sol refletia na água, e o som das gaivotas mascarava nossa voz. Tenente, comecei. Preciso que você transfira os arquivos para um servidor externo, mas sem usar a rede oficial. Isso é ilegal, senhora. O que eles fizeram também é. A diferença é que o nosso crime é dizer a verdade. Ele hesitou. E se descobrirem? Então terão que admitir que investigaram alguém sem autorização. Araújo respirou fundo. Entendido, senhora. Passei a ele um pendrive com os documentos e instruções precisas. Depois, fui até o alojamento e redigi um memorando endereçado à Corregedoria Central, protocolado manualmente, relatando indícios de irregularidades administrativas e tentativas de coação hierárquica. O texto era simples, técnico, sem adjetivos, mas cada linha era uma bomba prestes a detonar. À noite, sentei à beira da cama e liguei o rádio naval, um hábito antigo. Gosto de ouvir comunicações aleatórias entre navios e torres de controle. Há algo reconfortante na previsibilidade das vozes seguindo protocolos. Delta 2, visibilidade 400 metros, vento nordeste. Uma ordem clara, um reconhecimento, um rumo. Pena que na vida em terra firme, as ordens não vêm com coordenadas. Enquanto ouvia o chiado do rádio, pensei em tudo o que havia perdido. A reputação manchada, o posto suspenso, a confiança da família. Lembrei de minha mãe, já idosa, que assistira a uma das reportagens e me ligara, aflita. Filha, por que eles estão dizendo essas coisas? Você sempre foi honesta. Respondi com doçura. Por que, mãe? A verdade não tem marketing. Ela chorou baixinho, e eu engoli as lágrimas. Não podia fraquejar. 2 dias depois, Braga viajou a Brasília para tratar de assuntos internos. O vácuo de comando temporário me deu uma brecha. Fui até o gabinete dele, oficialmente para recolher um documento administrativo. Na prática, para registrar provas. Usei o celular de Araújo, com a câmera discreta, e fotografei contratos, assinaturas e uma pasta lacrada com a sigla Confidencial Projeto Atlântico.
O mesmo código LSA7 aparecia repetido. O mar inteiro parecia conspirar para que a verdade viesse à tona. Mas eu sabia, uma denúncia é inútil sem palco. E o palco, naquele caso, seria a imprensa. Liguei para Camila, a jornalista. Tenho algo maior. Desta vez, envolve o alto comando. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz dela contida. Você entende o risco, não entende? Entendo. Mas se eu parar agora, tudo o que fiz antes vira ruído. Envie por partes. Vamos cruzar as informações. Se sumirem com você, eu publico tudo. Não vão me sumir, Camila. Eu aprendi a navegar nas sombras. Nos dias seguintes, mantive o disfarce de inatividade. A base estava inquieta. Os rumores cresciam. Braga seria promovido, talvez indicado para um cargo no ministério. Tudo fazia sentido. Ele precisava sair antes que a lama o alcançasse. Era agora ou nunca. Na sexta-feira à noite, o vento soprou forte, o céu pesando sobre o mar. Era a véspera da cerimônia anual da Força, onde oficiais e civis se reuniriam para discursos e brindes. Ironicamente, o mesmo cenário onde tudo começara. Eu decidi que aquele seria o momento. Não com escândalos, não com gritos, mas com silêncio. Preparei um envelope com cópias das provas e o enderecei a 3 destinos: o gabinete do ministro da Defesa, o Tribunal de Contas e a redação de Camila. Saí da base antes do amanhecer, com o capuz do casaco cobrindo o rosto. Caminhei até o cais, onde um marinheiro de confiança me esperava com um bote. Nenhum registro, nenhuma câmera. O vento frio cortava o rosto, enquanto o motor ronronava abaixo. Deixei os envelopes em caixas postais diferentes ao longo do trajeto. Era como lançar garrafas ao mar, cada uma carregando um fragmento de verdade. Voltei à base pouco antes da cerimônia. O salão estava cheio, bandeiras penduradas, hinos ecoando. Fui apenas uma espectadora, discreta no fundo do auditório. Braga, recém-chegado de Brasília, subiu ao palco com aquele sorriso ensaiado de quem se acha imortal. A Marinha brasileira segue firme, guiada por princípios e pela honra dos que a servem. As palavras soavam ocas, repetidas há décadas, mas o público aplaudiu. Ele ergueu a taça de champanhe. Aqueles que sabem manter o rumo mesmo sob tempestade. Sorri em silêncio. Se ele soubesse o tamanho da onda que vinha, teria escolhido outro brinde. Quando a cerimônia terminou, o auditório começou a se esvaziar. Fui até o cais sozinha. O vento uivava, o mar rugia lá embaixo. Tinha acabado de receber uma mensagem de Camila. Entregues. Publicação em 48 horas. Prepare-se. Sentei-me no banco de concreto e olhei o horizonte. Nenhum arrependimento, nenhum medo. Apenas o peso do que é certo. Fechei os olhos e senti o cheiro do sal. O mar estava em silêncio, mas era aquele silêncio antigo e poderoso que precede as grandes ressacas. Um silêncio que grita por dentro. Eu sabia que quando as notícias saíssem, minha carreira estaria oficialmente acabada. Não haveria medalha, nem retorno, nem perdão institucional. Mas também sabia que, pela primeira vez, o nome Ana seria dito com o respeito que não se pede, mas se conquista. E assim, sozinha no cais, percebi que a denúncia não precisava de voz. Bastava o vento. O resto, o mar faria. A primeira vez que ouvi meu nome na televisão, não foi em tom de homenagem, nem de escândalo. Foi como um sussurro. Fontes ligadas à Marinha afirmam que uma oficial de alta patente, responsável por relatórios internos, pode ter colaborado com o Ministério Público na investigação. A imagem que acompanhava a manchete era uma foto antiga, de um evento oficial, em que eu apertava a mão de um ministro. O ângulo, escolhido a dedo, sugeria intimidade, poder, conivência. A ironia não passou despercebida. Aquela era a abertura do jogo. Transformar quem denuncia em personagem. As 48 horas seguintes foram uma espécie de tempestade coordenada. No sábado à tarde, a matéria completa de Camila foi publicada. 3 páginas no jornal mais lido do país, acompanhadas de documentos, planilhas, assinaturas, registros de mensagens e um cronograma de movimentações financeiras. O nome de Braga estava em destaque, ligado diretamente às autorizações fraudulentas. O de Antônio Salgado, como operador, e o elo entre eles, o código LSA7. Tudo o que descobrira agora era público, irrefutável, matematicamente incontestável.
A repercussão foi imediata. Em poucas horas, a notícia se espalhou pelos portais de economia, política e até nos programas de variedades. Braga, o homem que tanto pregava sobre honra e lealdade, foi afastado temporariamente do comando. As autoridades civis anunciaram auditoria emergencial nos contratos navais. A imprensa começou a usar a palavra corrupção sistêmica, e de repente, o caso já não era mais sobre mim, era sobre eles, sobre o que fizeram em nome da estabilidade. Mas o poder raramente se entrega sem luta, e eu sabia que a próxima manobra seria me transformar em distração. Na manhã de domingo, minha caixa de mensagens estava lotada. Jornalistas, ex-colegas, conhecidos de infância. Alguns queriam declarações, outros apenas saber se era verdade que eu havia sido amante de Braga. As mentiras vieram com força de maré alta. Circulavam vídeos editados, dossiês falsos, supostas conversas entre mim e empresários. Uma manchete dizia: almirante envolvida emocionalmente com denunciado. Outra: vazamento interno foi motivado por vingança pessoal. O sistema reagia como sempre, substituindo fatos por ruído. No alojamento, eu lia as manchetes sem piscar. Não havia raiva, só uma estranha calma. Quando você enfrenta o poder, precisa aceitar o preço. Ser apagada, reinventada, distorcida. A verdade nunca é entregue de graça. Ela sangra. Na base, os olhares mudaram de novo. Antes, havia medo. Agora, havia curiosidade. Era como se todos estivessem esperando minha queda definitiva para respirar aliviados. Os mesmos que antes se diziam meus aliados agora me tratavam como contágio. Fui oficialmente notificada de abertura de inquérito disciplinar por quebra de conduta e vazamento de informações sigilosas. A assinatura no rodapé era de Braga, ainda em exercício, mesmo afastado. O golpe final antes do naufrágio. No refeitório, ouvi risadas abafadas. Ela se achava invencível. Vai acabar reformada compulsoriamente. Devia ter aceitado o acordo. As frases vinham em tons baixos, mas eu as sentia como estilhaços. O que me feriu não foi a malícia, foi o eco da covardia. No mesmo dia, Camila me ligou. A voz dela soava cansada, mas firme. Eles estão tentando descredibilizar a reportagem. Vazaram imagens suas com Salgado. Eu imaginei. Ele me filmou no restaurante. Você quer que eu publique a versão completa? Não. Deixe-o se afogar no próprio barulho. O mar já está virando. E estava. Na segunda-feira, a controladoria abriu investigação paralela e divulgou trechos de depoimentos de ex-servidores confirmando as fraudes. O nome de Braga, antes sinônimo de prestígio, tornou-se o rosto de uma decadência. As câmeras o filmaram entrando no prédio da justiça, com o olhar baixo, sem o brilho de outrora. Ao lado dele, Salgado, o mesmo homem que me ofereceu um acordo elegante. Tentava esconder o rosto sob óculos escuros. A imagem circulou por todo o país. Em menos de 24 horas, os dois viraram sinônimo de vergonha institucional. E por mais que tentassem me empurrar para o centro, a evidência era incontestável. As provas eram públicas, as assinaturas eram deles, e o código LSA-7 havia se tornado símbolo de corrupção em nível estratégico. Na base, o ambiente estava dividido. Havia quem comemorasse em silêncio, admirando-me por ter sobrevivido ao impossível. Outros, por medo ou conveniência, preferiam fingir neutralidade. Nenhum deles, no entanto, ousava se aproximar. À noite, fui chamada ao gabinete de Braga. Ainda dele, tecnicamente, até a exoneração formal. Entrei sem hesitar. Ele estava sentado, sem a farda, o rosto mais velho, o olhar cansado. Por um segundo, quase o vi como um homem. Não o vice-almirante, não o símbolo do sistema, apenas um homem derrotado pela própria vaidade. Veio me ver cair, Ana? Perguntou, sem levantar a cabeça. Não. Vim ver se o senhor entende o que causou. Ele riu, sem humor. Você acha que mudou alguma coisa? Outro ocupará meu lugar. Outro fará o mesmo. A estrutura é antiga demais para ruir por causa de uma mulher teimosa. Talvez. Mas o senhor nunca mais vai poder dizer que ninguém tentou. E o que ganhou com isso? Foi suspensa, será expulsa, vai viver como nota de rodapé. Ganhei o que vocês perderam. Paz. Braga me olhou pela última vez e houve um lampejo de respeito. Ou talvez fosse apenas cansaço. Cuidado, Ana.
O mar é ingrato com quem acredita ser maior do que ele. Não sou maior, vice-almirante. Sou feita do mesmo sal. Saí sem olhar para trás. No corredor, o som dos meus passos ecoava alto demais. Era o som de alguém que ainda estava de pé enquanto os outros afundavam. Naquela noite, Camila me enviou uma mensagem curta, publicada a segunda parte. Amanhã, manchete nacional. Deitei sem sono. O vento soprava pelas janelas e trazia o cheiro do mar. O mesmo cheiro que sempre me acompanhou, desde o cais da infância até o convés das fragatas. Pensei em tudo o que havia passado. O jantar, o desprezo, a humilhação, o isolamento. E percebi que cada um desses momentos foi uma etapa da mesma travessia. O que começou como provocação social terminava como queda institucional. O mesmo riso que me desdenhou naquela primeira noite agora ecoava como ruína pública. Na manhã seguinte, o país despertou com meu nome em todas as telas. A mulher que enfrentou o almirante. A oficial que quebrou o silêncio. Heroína ou traidora? O público adorava o dilema moral. E eu observava tudo com a serenidade de quem já conheceu o julgamento de perto. Mas o que me surpreendeu não foi a reação do povo, foi a da própria Marinha. O Comando-Geral emitiu uma nota. A instituição não compactua com atos de corrupção e valoriza a coragem de seus membros que zelam pela ética. Sem citar nomes, mas todos entenderam. Era o reconhecimento mais discreto e mais poderoso que eu poderia receber. Naquele instante, percebi que minha guerra não havia sido em vão. A base foi tomada por repórteres, flashes e perguntas. Não dei entrevistas. Não escrevi discursos. Apenas caminhei até o cais, como sempre fiz. O mar estava calmo, o sol refletindo na água, e eu entendi. O caos havia se dissipado, mas o silêncio que restava não era o da solidão, era o da vitória. Ainda assim, a paz vinha com gosto de exílio. Eu sabia que, mesmo absolvida, jamais seria bem-vinda de novo naquele ambiente. As instituições perdoam o erro mais facilmente do que a coragem. Fiquei ali até o entardecer, observando o horizonte. Um grupo de marinheiros passou ao longe, e um deles me cumprimentou discretamente. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas carregado de significado. Pela primeira vez em meses, senti respeito, não imposto, não protocolar, mas genuíno. No dia seguinte, assinei minha aposentadoria voluntária. A caneta deslizou firme pelo papel. Nenhum arrependimento. Deixei o prédio sem cerimônia. Nenhuma despedida. Apenas um último olhar para o mar, aquele velho aliado que sempre devolve o que é justo. Na esquina, comprei um jornal. A manchete dizia: Operação Atlântico. Esquema bilionário desmantelado. Queda de Braga provoca efeito dominó em Brasília. Dobrei o jornal. Guardei na bolsa e continuei andando. O vento soprava do leste, trazendo o cheiro de maré nova. E enquanto caminhava, percebi. O poder que eles tentaram me tirar nunca esteve na patente. Estava na minha capacidade de permanecer inteira, quando tudo tentava me dividir. O mar devolveu o que era meu, e o fez à vista de todos. Mas a história ainda não havia terminado, porque o mar, mesmo em calmaria, sempre prepara a próxima onda. Faziam exatamente 119 dias, desde o meu último passo dentro dos portões da base naval. 119 dias, desde que deixei para trás a farda, os corredores de aço, o som metálico das botas e os olhares que me seguiam sem coragem de se fixar. Quando a rotina militar se apaga, o silêncio do mundo civil parece quase indecente. É um tipo de paz que, de início, incomoda, como se o corpo ainda esperasse ordens que não vêm, como se o coração pulsasse no ritmo de um navio que já zarpou. Aposentei-me com o rosto sereno e o nome limpo. Mas a verdade é que não existe aposentadoria para quem aprendeu a viver em alerta. As cicatrizes invisíveis da guerra institucional permanecem, mesmo quando o uniforme já é passado. Mudei-me para uma casa simples, de frente para o mar, na pequena cidade onde meu pai havia aprendido a consertar barcos. Ali, o tempo parecia se mover mais devagar, e o vento, em vez de açoitar, acariciava. Nos primeiros dias, fiz o que não fazia havia anos. Dormi sem o celular por perto, sem o peso do cargo sobre o travesseiro. Acordava com o som das gaivotas e o cheiro do café vindo da cozinha da vizinha. Caminhava até a praia com os pés descalços.
o sal infiltrando-se entre os dedos, e pensava em como é curioso o destino de quem serve a marinha. Passamos a vida inteira tentando dominar o mar, e quando finalmente o deixamos, é ele quem nos ensina a respirar. As notícias sobre o caso ainda ocupavam espaço nos jornais, mas já com menos intensidade. A operação havia se expandido, outros nomes surgiam, outros escândalos substituíam os antigos. Braga estava afastado definitivamente, respondendo a processo administrativo e criminal. Salgado, preso, e eu, livre, ainda que essa palavra me parecesse estranha. Nos primeiros meses vivi em suspensão, não por medo, mas por hábito. Ainda me pegava conferindo se havia carros parados por tempo demais na rua, se alguém me observava no mercado, se o carteiro demorava mais do que o normal. Aos poucos, o instinto foi cedendo espaço à confiança. O mundo fora dos muros da base era menos previsível, mas mais sincero. Ninguém ali fingia hierarquia. As pessoas apenas eram. Certo dia, fui reconhecida no cais. Um pescador velho, de mãos calejadas, me observou enquanto eu comprava peixes frescos. A senhora é aquela da televisão, não é? A almirante que enfrentou os tubarões. Sorri. Talvez. Mas prefiro pensar que só naveguei contra a corrente. Ele riu. Contra a corrente é que o peixe forte cresce. Naquela frase, havia mais sabedoria do que em muitos discursos que ouvi na vida. Aos poucos, fui reconstruindo um cotidiano simples. Comprei um pequeno barco de madeira, reformado, a que dei o nome de Aurora. Não era luxuoso, mas tinha o que importava. Motor confiável, casco firme e espaço para o silêncio. Toda manhã, eu o levava ao mar, sozinha. Navegar sem tripulação era um hábito novo, mas libertador. O som do motor, o balanço das ondas, o cheiro do sal, tudo me lembrava que ainda havia movimento. Mesmo na calmaria, comecei a escrever. Não memórias. Nunca gostei de transformar feridas em espetáculo, mas anotações, reflexões, fragmentos de lembranças que vinham em ondas. Escrevia à mão, em cadernos grossos, sobre disciplina, liderança e o preço da integridade. Às vezes, era apenas uma frase. A coragem é o nome que damos ao medo quando ele decide permanecer. Outras vezes, longos relatos de noites em alto mar, de tempestades que me ensinaram que todo comando é antes de tudo uma solidão. Certo dia, recebi uma carta. Envelope branco, sem remetente. Dentro, uma folha de papel timbrado da corregedoria. Processo arquivado. Nenhuma irregularidade constatada. Reconhecimento por contribuição à transparência institucional. Li e deixei o papel sobre a mesa. Não chorei. Nenhuma absolvição formal era capaz de devolver os anos de silêncio forçado. Mas havia uma forma de justiça ali, discreta, mas verdadeira. Naquela noite, levei o barco para o mar aberto, sozinha. O céu estava claro, o vento soprava leve. Naveguei até perder de vista as luzes da costa. Ali, desliguei o motor e fiquei apenas ouvindo o som do mundo. O mar respirava em ondas lentas, como se me acolhesse. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não precisava mais lutar. Pensei em tudo o que havia acontecido. O jantar, o desprezo, a ironia da noiva que me perguntara se eu fazia decoração floral para navios, o olhar do pai dela quando eu disse Almirante Ana, o riso congelado. Pensei em como aquela pequena humilhação foi o início de tudo, o estopim de uma sequência que me levaria a enfrentar um império de corrupção e orgulho. Às vezes, as guerras começam em lugares pequenos, e foi ali, entre guardanapos e taças, que a minha começou. Senti vontade de rir. Não de escárnio, mas de libertação. O tempo transforma feridas em histórias, e histórias, quando contadas, deixam de doer. No dia seguinte, visitei o cemitério onde meu pai estava enterrado. Levei flores simples, brancas, sem laço. Fiquei em silêncio por alguns minutos antes de falar. Você estava certo, pai. O mar nunca engole quem respeita a própria bússola. Toquei a lápide e fechei os olhos. O vento bateu no rosto com o mesmo cheiro de óleo e sal que sempre o acompanhava. Alguns dias depois, recebi uma ligação de Camila, a jornalista. Ana, estão preparando um documentário sobre a operação. Quer participar? Pensei por um instante. Não, a história não precisa mais de mim. O mar já contou o resto. Ela riu baixinho. Sabe que é isso que faz as pessoas te admirarem? Você nunca precisou provar que venceu.
É que eu nunca lutei por vitória. Lutei para dormir em paz. Depois que desliguei, fui até a varanda e fiquei observando o entardecer. As nuvens rosadas, o som do mar lá embaixo, o cheiro de maresia. Era ali que eu queria envelhecer, longe dos uniformes, longe dos títulos. Apenas uma mulher que viveu o suficiente para entender que a autoridade mais difícil de conquistar é sobre si mesma. Comecei a dar aulas voluntárias na escola municipal da cidade, para adolescentes curiosos sobre a vida militar. Falava sobre estratégia, geografia, meteorologia, mas também sobre ética. Comandar, eu dizia, não é dar ordens, é proteger. Os jovens me ouviam com olhos atentos, talvez tentando imaginar como era estar no meio de tudo aquilo. Eu não contava detalhes. O que vivi pertence a mim e ao mar. Certa tarde, ao sair da escola, encontrei Beatriz. Sim, a mesma. Estava diferente. Mais sóbria, menos confiante. Acompanhei-a com o olhar enquanto ela se aproximava. Hesitante. Ana, disse, eu soube de tudo. Eu te julguei mal naquele jantar. Olhei para ela em silêncio. A vida havia lhe imposto o aprendizado que o orgulho dela recusava. O tempo ensina melhor que as palavras, respondi. Ela assentiu, os olhos marejados. Sinto muito. Não precisa sentir. Só não repita. Ela sorriu, sem graça, e foi embora. Fiquei ali, vendo-a desaparecer na esquina, com o mar atrás de mim e o vento no rosto. Foi então que percebi. Havia completado o círculo. A mulher que um dia riram, a militar isolada, a denunciadora manchada, agora era apenas alguém em paz. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e meu caderno aberto. Escrevi devagar. Não há vingança mais completa do que a serenidade, porque quem vive em paz é quem venceu. Fechei o caderno e olhei para o horizonte. A lua estava alta, refletida no mar calmo. A maré se acalmara, dentro e fora de mim, e enquanto o vento balançava as cortinas, percebi que, talvez, eu nunca tivesse lutado contra o sistema, contra Braga ou contra Salgado. O inimigo real sempre fora a crença de que eu precisava provar meu valor para existir. Agora, não precisava mais. O mar, silencioso, devolveu tudo o que me foi tirado. E levou consigo tudo o que eu não precisava carregar. E foi assim que terminou. Não com aplausos, nem manchetes, mas com o som tranquilo das ondas e a certeza de que, por fim, o oceano estava em paz comigo.